Quando Deus disse: não terás outro Deus além de mim, não farás para ti imagem de escultura, não colocarás outros deuses diante de mim. O que Deus estava dizendo? De que ele estava se referindo? O que são esses deuses que a Bíblia fala? Porque nós sabemos que nas religiões antigas, e até mesmo hoje, em muitas religiões, nós vemos que há muitos costumes de se assemelhar em imagens àquilo que as pessoas acreditam. Nós vemos no budismo a imagem do Buda, e é muito respeitada pelos praticantes dessa religião. E nós vemos em outras religiões muitas imagens, e elas são veneradas e adoradas e respeitadas. Quando Deus se refere à questão dos deuses, o que nós podemos entender disso? Vamos analisar na Bíblia hoje alguns textos e iremos compreender do que se trata. Eu convido você para abrir a sua Bíblia agora para analisarmos este assunto. Nós vemos a proibição propriamente dita nos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, verso 1, 2 a 5, que Deus começa pedindo ao povo no primeiro mandamento, que diz assim: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem esculpida de nada de que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Então, quais são esses deuses que está se referindo aqui no verso 4, que diz: não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus? Nós sabemos que no céu, ou nos céus, existem muitas coisas, né? Anjos, existem, no céu existem aves voando. Então, vem muitas coisas à mente da gente. Mas para respondermos ou compreendermos este verso 4, que é o segundo mandamento da lei de Deus, nós temos que buscar na própria palavra. Em Deuteronômio, no capítulo 4, verso 15, que diz assim: ficai muito atentos às vossas almas, uma vez que nenhuma forma viste no dia em que o Senhor Deus vos falou no Herobe, do meio do fogo. Não vos pervertais, fazendo para vós nenhuma imagem esculpida em forma de ídolo, figura de homem ou de mulher. Então veja aqui já começa advertindo o seguinte: ficai atento a vossas almas, porque nenhuma figura ou nenhuma forma viste no dia que o Senhor Deus vos falou. Não vos pervertais, ou seja, este é um pecado gravíssimo. E aqui Moisés já vem advertindo o povo para que o povo fique atento, porque nas nações que rodeavam Israel, todos os deuses tinham as suas imagens, eram representados por alguma imagem. E nós vemos aqui que o Deus que se revela a Israel, que tira o povo de Israel do Egito, ele não quer ser representado em forma alguma. Quando ele fala ao povo, ele não se revela de forma nenhuma. Ele fala, o povo ouve a voz. E aqui Deus passa a seguinte ordenança para o povo: não façais imagem esculpida em forma de ídolo, em figura de homem ou de mulher, em figura de animal terrestre, de algum pássaro que voa no céu, de algum réptil que rasteja sobre o solo, ou alguma figura de peixe que há nas águas que estão sobre a terra. E levantando os teus olhos ao céu, e vendo o sol, a lua, as estrelas, e todo o exército do céu, não te deixes seduzir para adorá-los e servi-los,
pois são coisas que Yahvé teu Deus repartiu entre todos os povos que vivem sob o céu. Então aqui explica o segundo mandamento de Êxodo 20, porque aqui nos faz entender quais são esses ídolos que são chamados de deuses. É a imagem de um homem, de uma mulher, é a imagem de um pássaro, de um animal, de um peixe. Ou seja, quando uma pessoa levanta os olhos para o céu e vê o sol, a lua, as estrelas, e essa pessoa é impelida a fazer uma imagem de uma estrela, do sol, da lua, de algo que ele está vendo, e busca assemelhar Deus, ou busca encontrar Deus naquele objeto. Então isto vira um ídolo, e isso se torna uma idolatria. Você vê claramente aqui que Moisés diz: ficai atento a vós mesmos, pois nenhuma figura viste. Não vos pervertais. Então nós vemos que o ícone religioso, seja de qual for a religião, mas muito mais no cristianismo, porque o cristianismo tem em seu DNA todas as promessas que Deus fez a Abraão, e veio num primeiro momento sendo promessas do povo judeu, até que Jesus veio. Então essas ordenanças passaram para a igreja, e não foi permitido à igreja assemelhar Deus de nenhuma maneira, ou assemelhar até mesmo os seguidores de Deus, buscando neles um objeto para se encontrar com Deus, porque não foi permitido por Deus que se fizesse nada desta maneira. E nós vemos aqui em Êxodo 32, que vai nos dar um melhor esclarecimento, que aqui em Êxodo capítulo 32 nós vemos que a passagem do bezerro de ouro, e vemos que o povo ficou desinquieto, porque Moisés foi encontrar com Deus, e Moisés estava demorando muito, e o povo preocupou e pensou que Moisés houvesse morrido. E o povo chegou até Arão e disse: olha, Moisés sumiu, nós precisamos fazer um Deus que vá à nossa frente. E Arão, sendo o líder do povo, Arão concordou e pediu ao povo, os homens, que pedissem das suas mulheres os brincos, tudo que tivesse de ouro, e entregasse a ele. E ele fez um bezerro de ouro, um ídolo. Veja o que diz aqui no verso 4. Arão recebeu o ouro das suas mãos e fez fundir um molde, e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Então exclamaram: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir da terra do Egito. Você vê aqui que o povo, ao ver o bezerro de ouro, ao fabricar esse bezerro, eles buscaram a semelhança para o Deus que tinha falado com eles. Ou seja, buscaram uma semelhança para o Deus que os havia tirado do Egito. E veja que aqui no verso 5 diz assim: quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: amanhã será festa para o Senhor. Veja que até mesmo Arão, ao ver o bezerro fabricado e ver o povo naquela crença que aquilo ali era o Deus, ou seja, aquilo ali era uma representação do Deus que os havia libertado, Arão decreta uma festa para Deus. Veja o que continua dizendo no verso 6. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram sacrifícios de comunhão. O povo sentou-se para comer e beber, depois se levantou para divertir. E Deus disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado, e fizeram para si um bezerro de metal fundido, o adoraram e lhe ofereceram sacrifícios, e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito. Veja aí, Deus vendo toda aquela situação, Deus fala para Moisés que o povo se perverteu. Ou seja, quando o povo busca assemelhar Deus em algum objeto, o povo se perverte.
como lemos em Deuteronômio 4. Então isso traz uma perversão para o povo. Por quê? Porque o povo agora se identifica mais com o objeto que fabricaram do que com o Deus verdadeiro. Porque Deus, ninguém viu ele, então ninguém pode determinar uma forma para ele. Porque nós podemos contemplar a Deus na pessoa do nosso próximo, quando amamos o nosso próximo. Então você vê aqui que o povo se perverte. E num primeiro momento o povo tinha uma intenção boa, que era de fazer uma imagem do Deus que os libertou. E eu creio que num primeiro momento o povo aqui não queria ofender a Deus. O povo não queria pecar contra Deus. O povo estava com uma boa intenção. Só que essa boa intenção estava transgredindo o mandamento de Deus e eles incorreram em um grave pecado. Aqui no próprio verso 31 diz assim, do capítulo 32: E voltou, pois, Moisés a Deus e disse: Este povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus de ouro. Agora, pois, se perdoasse o seu pecado, perdoa o seu pecado, ou risca-me, te peço, do teu livro. Então Moisés intercede ao povo, a Deus pelo povo, porque o povo cometeu um grande pecado construindo um bezerro, ou seja, um Deus. Veja que Moisés fala, esse povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus. Mas que Deus é esse? Um bezerro. Então veja, quando a Bíblia fala de deuses, ela se refere a homem, mulher, animais, qualquer objeto que se fabrica com o intuito de prestar culto. Não prestar culto ao objeto, mas vendo naquele objeto uma identificação para buscar a Deus. Então isso incorre em um grave pecado. Veja o que diz aqui também em 1 Reis. Em 1 Reis acontece a mesma situação. 1 Reis capítulo 12, verso 26. Veja o que aconteceu aqui. Jeroboão refletiu consigo mesmo: desse jeito pode voltar à casa de Davi. Se este povo continua subindo ao templo de Deus em Jerusalém para oferecer sacrifícios, o coração desse povo se voltará para o seu senhor Reboão, rei de Judá, e matar-me-ão, e voltarão para Reboão, rei de Judá. Depois de ter pedido conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Deixai de subir a Jerusalém, Israel. Eis teus deuses que te fizeram sair da terra do Egito. E erigiu um em Betel e outro em Dan. Esse procedimento levou ao pecado o povo e foi em procissão diante do outro até Dan. Veja que o rei Jeroboão, sendo rei de Israel, ele vendo o povo ir para Jerusalém adorar a Deus no templo, no reinado de Reoboão, ele vendo essa situação, ele pensa: esse povo vai acabar aceitando como rei o Reoboão, e eles vão me matar quando isso acontecer. Então eu vou construir umas imagens e vou construir um altar e vou colocar elas onde o povo não vai mais subir a Jerusalém e vai continuar cultuando Deus da mesma maneira. Porque aqui você vê, se você estudar esse texto, você vê que o interesse de Jeroboão era político e religioso. Veja o que diz no próximo verso, que diz assim, verso 31. E estabeleceu o templo dos lugares altos e designou como sacerdote homens tirados do povo que não eram filhos de Levi. Jeroboão celebrou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, a semelhança da que se declarava em Judá, e subiu ao altar. Assim fez ele em Betel, sacrificando os bezerros que fizera, e estabeleceu em Betel os sacerdotes, os lugares altos que instituíram.
Subiu ao altar que tinha feito em Betel no 15º dia do 8º mês, isto é, o mês que escolhera arbitrariamente. Instituiu uma festa para os israelitas e subiu no altar para queimar incenso. Veja, a festa que é celebrada no 7º mês, no dia 15 do 7º mês, ele celebrou a festa no mês 8 e no dia 15. Você vê que aqui ele, para não cultuar no mesmo mês que o povo cultuava em Jerusalém, ele só muda o mês. Então ele, ao invés do povo ir em Jerusalém, ele constrói os bezerros e muda o lugar de culto. Mas não é o interesse dele tirar o povo da presença de Deus, mas sim tirar o povo de Jerusalém para que o povo ficasse estabelecido no seu próprio reino e seguisse as mesmas tradições religiosas, só que em tempos diferentes. Em Jerusalém se celebrava no 7º mês, no dia 15 do 7º mês, e aqui no reinado dele em Israel se celebrava no 8º mês. Então a intenção dele era política, não era tirar o povo da presença de Deus. E isso fez o povo cair num grave pecado. Então, muitas das vezes, quando a idolatria entra no meio religioso, a intenção de quem está levando o povo a isso, às vezes é política, às vezes parece até mesmo ser uma intenção boa, só que é uma intenção que engana muito as pessoas, porque é algo que está corrompendo os princípios da palavra de Deus. Então nós temos que colocar isso em mente. Veja o que diz aqui no próximo texto de João, capítulo 10, quando o Senhor Jesus ele fala sobre este assunto. Veja o que diz aqui em João 10, 34. Jesus lhes respondeu: não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? E se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfema, porque diz sou filho de Deus? Veja, quando Jesus dizia que era filho de Deus, os judeus blasfemavam. Como você, sendo homem, pode dizer que é filho de Deus? Aí Jesus censura eles dizendo o seguinte: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? E se a lei chama de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Então nós vemos essa passagem que o Senhor Jesus cita no Salmo 82, verso 6, que diz assim: eu declarei, vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. Então a palavra de Deus ela foi dirigida a nós. Nós somos o que? Deuses. Então quando eu busco assemelhar a Deus na imagem de um homem, e eu coloco essa pessoa, essa imagem dessa pessoa, e faço preces, orações, eu estou colocando diante de Deus um Deus, e isto é uma idolatria pela Bíblia. Você vê que no Salmo 82, verso 1 e 6, no verso 1 diz assim: Deus preside na Assembleia Divina, em meio aos deuses ele julga. Essa Assembleia Divina aqui são os juízes do tempo que Israel era uma nação. Então os juízes, eles tinham o poder de julgar. Pela lei de Deus, eles julgavam. Então aqui diz: Deus preside na Assembleia Divina e em meio aos deuses ele julga. Nós vemos vários textos, nós vemos o Salmo 89, verso 7, que diz assim: e quem sobre as nuvens é como Deus? Dentre os filhos dos deuses, quem é como Deus? Quem são os filhos dos deuses? Filhos dos homens. Aqui está falando claramente dos homens. Então, por isso, Jesus, ele fala, a Escritura diz
eu disse sois deuses, e a Escritura não pode ser anulada. Então eu não estou pecando, porque eu sou o Filho de Deus, eu sou o homem, eu sou filho de Deus. Então você vê que pela Bíblia, quando se trata de deuses, claramente se refere a tanto homens como animais, ou seja, quando uma pessoa faz a imagem de um homem ou de um animal e busca naquilo ali assemelhar de alguma forma a Deus, isso é uma idolatria. Nós vemos também o caso da serpente de bronze, que está em Números capítulo 22. Nós vemos ali que Deus, o povo murmurou contra Deus e Deus enviou serpentes. E essas serpentes picavam as pessoas e as pessoas morriam. Então o povo roga a Moisés para que Moisés intercedesse. E Moisés intercede a Deus. E Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. E toda pessoa que olhava para aquela serpente, toda pessoa que era picado pela cobra, ou mordido pela cobra, quando essa pessoa olhava para a serpente de bronze, essa pessoa era curada, ou seja, ela vivia. E nós vemos um caso aqui em 2 Reis, capítulo 18, que o povo começou a idolatrar essa serpente de bronze. Ou seja, Moisés morreu, Josué passou para a liderança do povo, Josué morreu, veio os juízes, e na época dos reis, essa serpente de bronze ainda existia. E o povo, pensando que nela tinha o poder de Deus, o povo começou a cultuá-la. E veja o que aconteceu em 2 Reis 18, verso 1. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, tornou-se rei em Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi e era filha de Zacarias. Fez o que agrada aos olhos de Deus, imitando tudo o que fizera Davi, seu pai, seu antepassado. Foi ele quem aboliu os lugares altos, quebrou as estátuas, cortou o poste sagrado, reduziu a pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas até então ofereciam-lhe incenso e chamavam a Neustã. Veja bem o que aconteceu. O povo estava idolatrando a serpente de bronze. Deus havia mandado Moisés fazer aquela serpente, porque aquilo era até mesmo uma figura de Cristo, como vemos em João 3,14. A serpente era uma figura de Cristo, por isso Deus, naquele momento, mandou fazer aquela serpente. E o povo que veio depois, não entendendo, começou a cultuar e queimar incenso para aquela imagem, para aquela serpente, que em algum momento ela foi um instrumento de Deus. Aí você vê que Ezequias, sendo um homem de Deus, ele manda destruir a serpente. Ele fez ela em pedaços. Então você nota que se Deus mandou fazer alguma coisa, porque alguém pode dizer assim, mas Deus mandou fazer querubins, Deus mandou fazer a serpente. Não importa, meu irmão, veja que Deus, quando Ele manda fazer, Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito. E nos dias atuais, da maneira que a religião está hoje corrompida pela idolatria do dinheiro, pela idolatria das imagens, Deus não mandou ninguém fazer isso. Você vê que 300 anos depois que Jesus morreu, não existia imagens na igreja, não existia imagem nem de apóstolo, nem de Maria, nem de Jesus, nem de ninguém. Foi depois desses 300 anos é que começou a existir isso na igreja. Então você vê que não somente as imagens, mas também a questão do dinheiro hoje no meio evangélico se tornou uma verdadeira idolatria, um verdadeiro comércio que estão fazendo com o evangelho. Então eu não estou aqui para criticar uma ou outra religião, mas sim para mostrar a verdade na Bíblia.
Porque não importa se é uma imagem de uma pessoa ou se é de um animal, seja do que for, se for usada como objeto de culto, se torna um Deus e acaba sendo uma cilada para as pessoas. Então esta foi o nosso estudo. Que Deus abençoe você para que você continue aprendendo com a palavra de Deus. Deus te abençoe e abençoe sua família.